Bom dia para todos que estão ligados na Rádio Jagube. Sempre uma emoção estar aqui de volta nessa manhã desafiadora, terça-feira, chegando com muita coisa boa para a gente. E aqui hoje eu tenho a companhia do Márcio Carvalhal, uma figura aí carismática, gestor de projetos inovadores e criativos, um socioambientalista de carteirinha, geógrafo, e também é diretor da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, além de ser um dos diretores da oficina Escola Mãos de Luz, que fica em Lumiar, uma escola super inovadora, que trabalha muito a construção material, pedagógica, mas unido com a espiritualidade. Bom dia, Márcio, tudo bem? Que tal? Bom dia, Fátima. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jagube aí. Uma tecnologia tão antiga e hoje tão utilizada, né? Parabéns aí pela iniciativa aí do Mapear, de todos os parceiros aí nessa grande empreendimento espiritual, material aí nosso. Gratidão pela oportunidade de estar aqui falando. Então, Márcio, eu queria que você falasse um pouco, né, da pérola do dia, que é realmente o nosso encontro, né, que marca bem essa movimentação cultural, que é a Nossa Cultura 2020, e o desafio de realizar esse encontro virtualmente. Quais são as nuances, as cores, os temas? Eu queria que você trouxesse um pouquinho aí, vamos dar um spoiler para a galera do que vai rolar nesse encontro. Legal, Fátima. A Cristina Moraes já esteve aqui na rádio falando um pouco do encontro, né? A Cristina e outras parceiras, a Gilda, a Maria Alice, pessoas aí já que já vivem a doutrina, né? Que conheceram, tiveram contato direto com o Padre Sebastião, tiveram essa vivência comunitária que o Padre Sebastião sempre trouxe na sua história. Então, o Nossa Cultura ele vem dessa inspiração do padrinho, né? Da doutrina, né? Então, é um encontro que já vem acontecendo, e esse ano, né, um ano atípico, um ano de muita transformação, e com todo esse processo pandêmico, a gente pensou em criar, em fazer a Nossa Cultura, né, de forma online, claro que com muita reflexão sobre esse tipo de tecnologia, né? Imagina, nossa cultura é um encontro, né? Onde as pessoas pegam nas mãos, né? Se abraçam, uma vivência muito física também, emocional, espiritual também. Então, como a gente pensou isso, fazer online, então, assim, decidimos fazer online. E aí, assim, como essa tecnologia da internet permite a gente conectar pessoas no mundo inteiro, né? Eu mesmo nunca participei presencialmente da Nossa Cultura. Eu vivi 15 anos no Ceará e sempre com muita vontade de estar presente. A Cristina, sempre acompanhando o trabalho da Cristina Moraes. E daqui da Flor da Montanha, eu sou ligado à Flor da Montanha, né? Onde eu me fardei. E desde 94 com essa região. Então, tenho essa ligação, né, muito forte aqui com a terra, e sempre quis participar. E aí, esse ano, eu vim morar para cá, vim morar aqui em Friburgo, voltei para minha terra natal. Eu sou carioca, mas estou morando agora em Friburgo, e fui convidado para a Cristina para pensar esse encontro. E aí eu falei, não, vamos fazer online. Eu acho que o Mapear tem internet, né? A gente está sabendo de todas as condições agora aí que está o sistema, mas o importante é que tem internet, né? Então, assim, vamos fazer esse encontro, vamos celebrar esse encontro de forma online. Estamos pensando isso coletivamente, democraticamente, com pessoas que fazem parte, que fizeram parte dos encontros passados. Estamos em construção, Fátima. Então vai ser dia 24, 25 e 26, né, as ações online, mas tem uma construção que a gente está agora fazendo, né, abrindo para várias pessoas, as pessoas do Mapear principalmente, de todo o Brasil, até do mundo, pessoas que estão fora aqui, que estão me ouvindo agora, que queiram participar de alguma forma. A gente está abrindo esses grupos e eles estão sendo construídos, né? Os conteúdos, Fátima, a gente está já lapidando isso, né? A gente já fez 3 encontros online também, tudo online, um desafio para a gente.
A gente sabe que esse tipo de relação com o tecnológico, com a tela e as pessoas, suga muito emocionalmente a gente, porque é preciso um equilíbrio de fala, de síntese, né? Nós não estamos com a pessoa do lado, né? O nosso corpo fala também, né? Então, aqui, às vezes, o áudio, e ele não permite essa nossa identidade com o outro. Então, é um desafio sempre. Então, apesar de vivermos na era da informação, a comunicação ainda é muito ruída, né? As pessoas escrevem uma coisa, as pessoas entendem outra, elas falam uma coisa, entendem outra. Então a gente está num tempo de muita dificuldade de relação, né? Então o encontro da nossa cultura vai ser um desafio, é um desafio, e que assim seja, porque a vida sem desafios ela fica muito monótona, né? A gente não tem desafios, são importantes, né? Então, o formato geral do encontro, Fátima, é um formato muito discreto, muito simples e que permite a participação de quem tem interesse, né? Então, aqui eu faço um apelo assim, a todos que têm essa afinidade com a cultura, né? Com a nossa cultura, a cultura do Santo Daime. A gente vai ter a Glória, numa das temas, a Glória, uma irmã lá de Minas Gerais, que vai fazer essa defesa da cultura daimista, né? Nós vivemos na cultura daimista, né? E sem esquecer das outras culturas, né? As culturas que agora estão se formando no mundo, né? Então a Glória vai trazer dentro de um conteúdo essa questão da cultura, né? O que é cultura, o que somos como membros de um meio cultural, né? O que influencia nossos hábitos, nossos comportamentos, nosso agir no mundo, né? Como é diverso esse mundo. Então, o que eu posso dizer, Fátima? Que o importante é que a gente tenha audiência e que o que a gente passe para as pessoas faça com que essas pessoas mudem o seu agir no mundo. Mudem dentro e mudem fora, né? Então, o encontro tem esse objetivo. Certo. E, Márcio, como você vê esse grande desafio, que é justamente dentro dessa Babel cibernética, né? A pandemia, ela revelou um pandemônio. E o pandemônio, ele é mental, ele é material, né? À medida que nós temos um sistema que está colapsado, muitas pessoas faliram, muito comércio fechou as portas, as escolas estão procurando se reencontrar num ano pedagógico que está comprometido por um lado e por outro ele ganhou muito, né? Escolas fecharam, os pais começaram a educar seus filhos. Então, dentro dessa Babel cibernética, qual o desafio, né? Você como educador, né? Como esse cara ali que leva a gestão de projeto, lida com pessoas, né? E com acordos, os projetos só vão para frente se houver um acordo. Como que você vê a importância de humanizar essa ferramenta tecnológica e da apropriação, seja como for, né? Como que as pessoas podem estar otimizando, por exemplo, o uso do WhatsApp, vamos botar assim, para gerar conteúdos ou para atuar em rede com a elegância dessa nova dimensão. Fátima, que ótima pergunta. É aquela coisa, né? A educação é a base de tudo, né? O que vai garantir a qualidade da procura de um cidadão dentro do Google? São suas crenças, são seus valores, né? A internet é um mundo muito diverso. Na verdade, é um mundo que está dentro da gente, né? Freud dizia que nós temos 4 sensações que nunca vão deixar a gente, que são sensações terrenas, né? A violência é muito atrativo, né? O sangue, né? A traição, o poder, são desejos que estão intrínsecos em todos, né? Então, o que é a qualidade da busca da internet? Né? O que faz um indivíduo sentar na frente do computador e digitar o interesse que ele tem na rede, né? Então, isso vem muito da educação, vem muito da forma que ele foi criado. Esse é o grande desafio. Como lidar com a ferramenta onde crianças ficam agora quase 18 horas na frente de uma tela, né? E que quando o pai chama para brincar, ela não tem mais disposição nem física, porque o corpo já é lento. Então, isso compromete todo um desenvolvimento
para a vida. Então, quer dizer, como lidar com crianças que são viciadas na internet hoje, né? Mas aí a gente fica falando das crianças, mas as crianças elas reproduzem o que o adulto faz. Nenhuma criança, vou fazer uma coisa que... Se a criança está vendo como está na tela, é porque o pai permitiu que... Então, veja, a gente tem que entender que nós somos exemplo o tempo todo, né? Existe um pesquisador americano que diz que cada pessoa, por simples que seja, ou seja, desde da pessoa que tenha menos recurso ou fama até o mais famoso, influencia diretamente no mínimo 50 pessoas. Isso eu digo, Fátima, pessoas talvez que nem te conheçam, que você influencia. Então, quer dizer, a gente vai ter uma mesa, né? Até foi bom falar isso. A gente vai ter uma mesa no encontro que chama Novo Mundo, Novo Tempo, Nova Era, que vai tratar um pouco desses hábitos e comportamentos dos quais a gente faz e quando vê o resultado depois condena, né? Como isso que eu estou falando agora das crianças no computador, né? Por quê? Porque nós não temos consciência no momento que a gente faz uma coisa certa ou errada, né? Eu digo isso porque a educação não é só também ir para a escola, né? Educação também é o viver, é o conviver. Nós aprendemos o tempo todo. Para ficar mais resumido essa minha fala, o que eu digo? Que não adianta uma pessoa ir fazer PhD em Harvard se ele coloca o carro dele na vaga de cadeirante. Ele não se educou. A educação é muito além de ter um diploma ou de fazer uma faculdade, uma universidade. Então, veja bem, o desafio hoje da internet é esse, hoje, e do homem, né? As escolas vão perder totalmente o seu poder agora, né? Quer dizer, uma pessoa pode se formar só tendo cursos online. Ele não vai ter a certificação de um órgão público, mas ele vai ter, ele sabe que ele estudou. Então, hoje, o desafio é você autodirigir o seu conhecimento, né? Então, você tem ferramentas, você tem tecnologia e você tem o seu querer. Então, hoje, o grande marco referencial da humanidade, pelo que eu vejo, é lidar com essa tecnologia, Fátima, e de forma a garantir um desenvolvimento humano para que eu possa agir no mundo de forma a transformar essa realidade, né? Então, a escola, ela tem um dos espaços, né? Então, o desafio da tecnologia é exatamente esse agora, né? Democratizar esse conhecimento de forma equânime e que essa qualidade seja para desenvolver o mundo, e o ser humano e a comunidade, né? É por aí. Certo. E no tocante à educação, eu vejo que a nossa cultura tem esse papel catalisador também, né? De unificar os saberes, de unificar os diálogos, trazer ali a força da ancestralidade com da criança que está nascendo agora, que está crescendo, com a sua primeira infância. E dentro desse contexto, como que você enxerga a comunidade e os seus setores comunitários como salas de aula? Até que ponto a cozinha geral é uma sala de aula? O Medicina, se tratando aqui da Vila Céu do Mapiá, né? Para quem estiver nos ouvindo, estamos falando de uma comunidade autóctona, um modelo de assentamento único no planeta, único. Né? O Mapiá é único, é o Mapiá, é o céu do Mapiá, que tem ali seu Centro Medicina da Floresta, a sua Santa Casa, sua cozinha geral, a sua Escola Cruzeiro do Céu, enfim, Casa da Música e Casa de Cura, Estrelinha. Até que ponto, como educador, né, e esse cara socioambientalista, você enxerga o Mapiá, então, com essa diversidade de salas de aula? O Roçado é outra sala de aula. E eu queria que você deixasse, assim, também uma dica, né, para os mapienses, no sentido de estimular esse autoconhecimento, esse empoderamento, a importância que cada indivíduo do Mapiá tem nesse momento, né? Principalmente considerando a travessia dessa pandemia. Legal, Fátima. Existe uma associação, a Associação Internacional de Cidades Educadoras, né?
um conceito de cidade educadora, você pode localizar, esse termo é um termo novo, né? Glocal, né? Com uma comunidade, né? Lá no Ceará, eu vou dar um exemplo da comunidade que eu trabalhei durante 11 anos, que não é daimista, mas é uma comunidade que se formou em torno de um ecomuseu, chama Ecomuseu de Maranguape. Né? Nós lá criamos, né, eu junto com um coletivo, né, é importante dizer isso, que um projeto único é muito difícil, ele de uma pessoa ser implementado é muito difícil. Então, um projeto onde um coletivo agiu de forma a integrar uma comunidade. Então, quando eu olho o Mapear, eu vejo como uma oportunidade de aplicar ali um projeto de comunidade educadora, né? O que seria uma comunidade educadora? Todos os espaços identificados na comunidade, eles são tratados de forma organizacional, quer dizer, cada espaço dele tem um projeto onde tem metas, ações e resultados. Dentro desses projetos individuais, casa, cozinha, escola, telecentro, enfim, todos esses microterritórios, eles vão estar dentro de um plano maior, né? Um plano onde todos esses espaços são interligados. Como é que faz isso? Eu tenho uma tecnologia social, Fátima, eu posso compartilhar para o povo do Mapear, eles também podem acessar, o mundo todo pode acessar. É uma tecnologia que foi premiada pela Fundação Banco do Brasil, que o Banco do Brasil tem uma fundação que dá premiação a projetos inovadores, que é uma semana da comunidade educadora. Né? Então, é uma semana de ações, de atividades, de grupos que criam um plano para essa comunidade educadora. Né? O Mapear, com certeza, o padrinho, ele tinha isso na sua visão. Né? Mas só que ele não tinha as ferramentas. Né? Porque, por ele ser um homem muito além do seu tempo, né, o Padre Sebastião ele tinha todo mundo na intuição. Né? Então, hoje nós temos essas ferramentas. Porque hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem como trazer os estudiosos da academia, né, que fazem teorias e engavetam elas lá na academia, para dentro da floresta. E o inverso também é verdadeiro. Veja, o Mapear tem muita tecnologia aí, criada por vocês aí, né, pelo povo do Mapear, que pode ser levado para outros locais. Então, essa universidade, quando você falou, Fátima, da Universidade da Floresta, acho bacana essa ideia, né? Eu acho que isso já vem sendo feito em outras comunidades aí pela Amazônia, né? Existem várias comunidades hoje que também tratam a floresta como uma grande escola. Isso é fundamental, essa escola, por quê? Porque ela pode dialogar com a academia mais burocrática, né? De forma a trocar conhecimento, né? Então, nessa comunidade, por exemplo, que eu citei lá no Ceará, que é o Ecomuseu de Maranguape, que fica em Cachoeira, um distrito rural, nós conseguimos implementar um projeto, claro, lá é pequeno, né, que foi referência, ganhamos esse prêmio, prêmio Itaú Unicef. Por quê? Porque nós conseguimos juntar as cabeças mais radicais da comunidade, mais inimigas uma das outras, e ficava cada um no seu quadrado, criticando o outro, e aí eu cheguei na comunidade, a escola estava dando um data show, olha, um data show, e não tinha data show na escola. E em frente tinha a associação de moradores. A associação de moradores era brigada com a escola por questões pessoais, por questões políticas, por questões de ego, né? E aí eu falei assim, peraí, aí a escola procurando um data show, eu fui fazer uma reunião na comunidade em frente, na associação, e vi uma caixa de data show zerada em cima da mesa. Eu disse, e esse data show aqui? Aí a liderança falou assim, não, a gente ganhou num projeto e a gente não sabe mexer nesse troço, não. Eu falei, tá bom. Mas vocês sabiam que a escola tem 210 alunos e eles não tem um data show, gente? Ah, não sei o quê, eu não sei por que a gente não levou para lá ainda. Eu falei, por quê, sabe? E aí, o que foi se revelando? Né? Que
o que um precisa, o outro tem, e o outro que o outro tem, o outro precisa. Então, ele começou a ter essa troca, né, essa troca de objetos, e depois começou a troca de pessoas, de relações. Então, foi criando e uma coisa, Fátima, que eu acho que é primordial. As pessoas precisam, como eu estava falando antes na salinha aí no nosso QG, as pessoas precisam formar outras pessoas. Não formar no sentido de forma, mas possibilitar que você possa passar aquilo que você faz de primor, né, de primosia, para outro. Não ficar com aquele conhecimento debaixo do braço, né? Claro. Achar que eu tenho conhecimento e eu não quero que ninguém acesse. Esse não está sendo sábio, né? O sábio é aquele que transfere conhecimento e quando ele transfere aquele conhecimento, vem outro conhecimento, né? Porque quando você se abre um novo, você aprende mais, né? E a questão das relações pessoais, como eu disse, né? Eu acredito que não há nenhum agrupamento humano que não há problema, né? Agrupou gente, tem problema. Se tem problema, vamos resolver da forma mais, né, transparente, mais bacana possível. Então, isso eu acho que é o grande desenvolvimento, né? Unirmos todos e criar uma comunidade potente, né? É por aí. Eu queria falar um pouco. Sim. Nós temos ali o grande, né, o grande apoio que é a própria doutrina, né? Que é ser herdeiro do sonho do padrinho. Eu acho que o ano do centenário dele, quem conviveu com o padrinho, eu fui dos últimos galhos, né? Eu chego em dezembro de 88, ainda vivi em 89 com ele. O último ano dele encarnado. Então, deu para perceber a grandeza daquele homem ali encarnado em matéria já no último, e hoje viver a profecia do que ele falou, que ia acontecer. Né? Então, nós temos esse legado e de se considerar não só herdeiro dessa colheita do velho Mota, mas sermos parte de uma irmandade. Eu olhar para ti e ver, pô, Márcio é meu irmão, a outra é minha irmã. Então, é uma grande família, complexa, porque irmãos, você já viu, irmão se embola no chão, né? Daqui a pouco está abraçado, se beijando. É assim, né? Tem aquela coisa mesmo de uma grande família em que cada um tem o seu jeito de ser, né, a sua forma de expressão. Então, pretender que todos sejam zen, que todos sejam veganos, que todos gostem de maionese ou de carne assada, não dá. Cada um é cada um. E é essa diversidade que forma o grande mosaico. Então, eu vejo agora muito assim a importância. Nós cantamos, né, Márcio, durante anos, cantamos e tocamos em diferentes tons, e hoje, então, nossa senhora, tem cada aranha que eu não sei nem acompanhar no charango, tem uma hora que eu vou só no rumo, faço só uma nota e para ver se eu me acho, né? Mas e a prática do que a gente tocou bonito e tal? Então, cantamos muito, lemos, mas o tempo agora apurou de um jeito que exige que essa antologia poética do Inária seja praticada. Eu sinto muito isso, né? Então, até que ponto a arte, a cultura, pode ser uma medicina potente para esse empoderamento, principalmente no tocante à poesia dos Inários? Você, como é que você vê esse desafio? E como que o movimento cultural pode sanar, aparar essas arestas de relacionamento? Sim, legal, Fátima, você trazer essa reflexão, né? Os hinos, né? Os hinos são mensagens, né? E são mensagens muito contundentes, né? Então, como eu disse no começo, cada um recebe aquilo de uma forma, né? Cada um entende de uma forma até, né? Dos fenômenos, né, da vida é cada um ser único, né? Nenhum ser humano nasce igual, né? Vai ter bilhões de pessoas no planeta, ninguém igual. O meu DNA não vai ser igual ao seu de ninguém. E quando você ingere uma bebida que a gente consagra, onde você tem responsabilidade de ampliar a sua percepção, a responsabilidade aumenta muito,
né? Porque você está fazendo uso de uma planta, enfim. Então, quer dizer, toda essa cosmovisão, né, que se tem de uma religião que é a nossa, né, que segue os padrões e comportamentos e que segue aqueles hinos, né, ela tem um contexto de transformação muito individual, né? É claro que a gente pensa no coletivo. Então, essa é o grande filtro, né? Como controlar as minhas emoções, os meus quereres, né? Mas eu tenho que me relacionar com o outro, eu tenho que entender que o hino, para mim, ele funciona assim, para o outro é outra forma, né? Como o mestre Irineu teve, eu estive lendo alguns textos do mestre agora, como ele teve dificuldade em formar todo aquele ritual, né? Foram 40 anos, né, fazendo trabalho para poder definir aquilo, porque ele achou a melhor forma. Mas imagine ele como um homem que estava criando uma coisa, como ele foi pressionado a fazer assim, assim, assado, tudo mais. Então, a grande desafio, eu acho, Fátima, é assim, a música é cura, né? A gente sabe que uma das artes mais sensoriais que existem é a música, né? A música, a pessoa pode ser cega, que ela ouve, até que se ela for surda, ela consegue sentir, né, pelas vibrações do ar. Então, quer dizer, a música é uma ferramenta de desenvolvimento, de cura muito grande, né? Então, assim, o que eu acho aqui é como a gente aceitar o irmão, né? Aquela velha história que é como aceitar aquele tempo daquele irmão. Que às vezes a gente não compreende o outro porque ele poderia ter feito assim, fez assado. Cada um tem seu tempo, Fátima. Como você falou, uma diversidade enorme. Agora, a gente, como humanidade, nós perdemos o tempo de três coisas básicas, eu acho que a antroposofia traz. A antroposofia, para quem não sabe, é a ciência que criou a pedagogia Waldorf, uma pedagogia maravilhosa. Acho que, Fátima, você deve ter já ouvido falar. Acho que o Daime tem muita relação com a antroposofia, né, de Rudolf Steiner. O que ele dizia? Que o homem precisa desenvolver três capacidades básicas para que ele possa ser feliz, né? A capacidade de pensar, né? A capacidade de sentir e a capacidade do querer. Eu acho que é isso que você trouxe na sua fala, né? Esse querer do fazer. Porque não adianta a gente ficar, né? A gente brinca, quem tem muitos anos de doutrina, 30 anos, 25 anos, que o pessoal já deu a volta no mundo várias vezes bailando, né? Já bailou, já fez 50 inário e não aprende algumas coisas. Ele não consegue entender, né? A gente tem hoje pessoas que tomam Daime e como você falou, e fazem, não tem nada a ver com um ritual, e tomam ayahuasca, né, e utiliza, quer dizer, como a gente ter controle disso? Não tem controle, a gente não vai ter controle disso. A humanidade vai ter que passar por muita coisa para poder aprender. Nós, como daimistas, nós temos assim, um privilégio, né, de ter conhecido, né, esse caminho, né, que foi provado que desenvolve pessoas, desenvolve comunidades, que as pessoas são felizes, né? Foi assim que a gente conseguiu a nossa autorização, né, a fazer uso ritual da ayahuasca, né? O principal ponto foi esse, né? Foi que desenvolve pessoas, né? Então, assim, como nós temos essa responsabilidade perante o mundo de agir, né? Como o Padrinho fez enquanto, não sei se vocês sabem, mas na época que o Padrinho foi lá para o meio da Amazônia, no meio da floresta amazônica, a onda era ir para a cidade, e ainda é, né? Vocês sabem que os grandes centros urbanos estão inflamados porque as pessoas têm a ilusão de que no centro urbano você vai ter uma vida melhor. Quando todo mundo estava indo para Rio Branco, lá para o centrão, ele fez o caminho inverso, quer dizer. E foi chamado de maluco, de louco, de tudo que pode ser imaginado. Ele foi chacotado né, na mídia. Quer dizer, e hoje, né, Fátima, eu acabei de ver uma reportagem aqui que no Paraná, por exemplo, 15% da população da capital procurou o campo, que essa é uma tendência mundial. Né? As cidades vão migrar para o campo. E nós já estamos lá, o mapear já está aí, né? Então, assim, a gente tem que segurar realmente uma onda muito grande, né, de pessoas que vão procurar esse meio de vida para poder desenvolver seus projetos, né?
de sobrevivência nesse caos que está o centro urbano, né? E que está dentro da gente também. Então, eu acho que é isso, a gente precisa usufruir dessa liberdade de fazer uso ritual desse nosso sacramento de forma responsável, de forma a modelar um mundo melhor e agir, né? Todos têm potenciais, né? Como eu disse, todos têm potenciais para melhorar, né? Sabem fazer uma coisa bem. Então isso é o caminho, né? Saber pensar, sentir e agir no mundo de forma a construir uma sociedade mais equitativa, justa para todos, né? E voltando ao nosso encontro, nossa cultura 2020, a verdade como proteção. Qual o desafio, Márcio? Eu queria que você explicasse aí o que está por detrás desse convite. Por que a Legal. verdade como proteção? Então, esse foi acho que a Cristina, no último entrevista, deve ter falado como foi o fomento desse tema, né? Eu acho que colou muito com o que está acontecendo hoje no mundo, né? No mundo aí da fake news, né? Um escândalo de fake news. Quer dizer, a verdade nunca foi tão importante para se proteger da mentira, né? A mentira dita muitas vezes vira uma grande verdade, né? Então, assim, foi tirada essa carta dentro de um ritual que a Cristina e mais as parceiras fizeram com ela, e foi tirada essa carta, e isso foi o tema desse ano, né? Então, a gente, né, a verdade, dentro da doutrina do Santo Daime, parece que é o que mais, né, leva essa doutrina para frente, né? Então, como viver no mundo virtual, fake news, né? Para lá e para cá, como viver nesse mundo de fake news? Só a verdade para proteger. Então, o encontro tem muito essa posição, né? Então, a gente está trazendo, por exemplo, os 3 temas, né? Eles têm a ver com a verdade, né? A gente já decidiu os temas, já foi colocado no grupo, acho que o pessoal que está acompanhando já no grupo já está sabendo, mas eu vou aqui tá, Fátima, falar um pouquinho da programação, como que vai ser, que aí, assim, a pessoa vai entender como é que foi. O formato geral do encontro, a gente pensou em uma construção coletiva, então a Fátima já está recebendo, né, Fátima, alguns áudios das pessoas que estão nos grupos temáticos sobre o conteúdo, sobre aquilo que a gente quer conversar, né? Então são áudios de 5 minutos que são mandados, né, para a Fátima divulgar na Rádio Jagube, e a gente está querendo fazer uma entrevista com cada tema, né, cada temática do encontro, né? Então a Cristina já veio falar um pouco do encontro geral, acredito que ela vai voltar a falar um pouco do tema que ela vai estar envolvido. Então a gente vai fazer essas entrevistas, viu, Fátima, com você, como eu estou fazendo, e isso já é um conteúdo para ser lançado antes do encontro, para as pessoas entenderem o contexto. Então a gente vai ter uma abertura, tá, Fátima? Uma abertura onde existe um grupo que está cuidando dessa abertura, uma celebração de abertura, onde vão apresentar como é que foi toda essa história da nossa cultura, né? Vai ler um texto, uma carta sobre a verdade. Enfim, nós temos aí um conteúdo que eu não vou falar agora, surpresa, mas vai ter uma grande abertura no dia 24, às 17 horas, né? E logo depois desse encontro, 25. Abertura, vamos... É 25. Sim. Logo depois dessa abertura, no 25. Dia 24, sexta-feira. Dia 24, sexta-feira, às 17 horas, nós vamos ter a abertura, né? E logo depois a gente vai já acompanhar a oração, né? Logo depois a oração do Padre Sebastião, né? Então vai ser essa abertura, vai ser bacana, a gente está construindo uma coisa bem bacana, tá? Aí no dia 25, que é um dia mais cheio, é um dia das mesas, né? No dia 25, às 10 da manhã, tá? Nós vamos ter a primeira mesa, né? A mesa ficou com o nome Soberania da Terra, né? A soberania da Terra, Fátima, ela é um eixo que abarca, né? Desde reforma agrária, né? Só para eu sintonizar o pessoal, até o alimento, passando pela medicina, né? Pela apropriação das ervas. Enfim, esse grupo está bem bacana, né? Esse grupo
já tem um coletivo tratando desse conteúdo, então vai entrar desde agrofloresta, sistema sintrópico, até hortas produtivas, quintais produtivos, alimentação, soberania alimentar, soberania da terra, né? A terra no aspecto mais global, tá? Então, esse grupo vai tratar disso, como eu disse, vão enviar pequenos conteúdos, e no dia vão ter 1 hora, 2 horas de mesa, né? A gente vai ver ainda como é que vai ficar esse modelo, quanto tempo as pessoas falam. Vão ter 3 pessoas falando sobre o tema e um mediador. E o público vai interagir digitando perguntas, ou a gente está vendo ainda um modelo mais adequado, tá, Fátima? O segundo eixo... Sim, você ia falar alguma coisa, Fátima? Não, estou te ouvindo. O primeiro é soberania da terra e o segundo... O segundo é novo mundo, novo povo, nova era. A gente escolheu esse tema, né? Que também é amplo, aí vai entrar também muitos assuntos, muitos temas, né? E passa pela educação, passa pela cultura, né? Passa por esse novo homem que exige uma abertura para o mundo, né? Sair um pouco dessa caixinha da gente achar que só a gente que faz as coisas certas, né? Às vezes a gente entra nisso, ó, o outro está errado e o outro está certo. Não, o novo mundo ele tem esse encontro, né? Da luz com a escuridão, né? Aceitar esse lado que a gente não entende ainda da vida, né? O lado que ainda a gente desdenha, o que a gente acha que não é nosso, né? Entender que esse novo mundo exige novas formas de pensar, né? De que crenças que nos fazem andar para trás precisam ser desenvolvidas para uma outra forma de pensar o mundo. O vírus hoje, a pandemia hoje revelou, né, uma sociedade desigual em todos os sentidos, né? Então você vê coisas absurdas acontecendo. Essa pandemia revelou realmente uma humanidade desumana. A gente ainda não conseguiu ser humano. O ser humano ainda está longe de ser, né? Uma sociedade ainda que ainda atribui o ter ao ser, né? Então a gente vai falar muito disso, Fátima, tá? De educação integral, né? Aquela que valoriza todas as capacidades do ser humano, todas as inteligências, né? Um mundo que reconhece, que tolera. Veja bem, essa palavra é muito importante. Tolerar não parece ser a palavra adequada, mas não é mais do que tolerar, é amar o outro, amar mesmo, né? A gente tem assim no Brasil um país racista, né? Que ainda trata o índio como um ser humano que não tem. Ouvi, por exemplo, do nosso líder aí, meu líder não é, mas que o índio tem que se adequar ao ser humano, falou isso, né? Quer dizer, ele falou que o índio não era ser humano. Como que a gente tem no século XXI, 2020, uma pessoa que tem ainda a coragem de falar o que os portugueses falaram em 1500, que o índio também não tinha alma, que o negro não tinha alma, que não era ser humano? Como que a gente, né, consegue ouvir uma coisa dessa no século XXI? Então, esse novo mundo, novo povo, nova era, vai mergulhar nessa cosmovisão de mundo, né? Não adianta a gente ficar cantando o hino novo mundo, nova era, novo professor, e se você não muda também, é um novo ser que vai ter que renascer, né? Como a gente tem nos nossos hinos, né? A coisa do renascer, né? Outro, a gente tem aí o nosso próprio ritual, é um ritual de mergulho, um voo xamânico, né? Que você começa às 6 da tarde e vai até 6 da manhã, né? Como não sair diferente depois de um inário, né? Como chegar no dia a dia e achar que o trabalho é só lá na igreja, lá no ritual, o trabalho é todo dia. Como ter essa consciência, né? De respeitar, se respeitar, né? De equilibrar, como eu disse, o querer, o agir, o pensar, né?
ter essa retidão de, agora acho que eu estou viajando, né? Essa autocrítica, né? Tudo isso vem de um novo mundo, um novo povo, uma nova era, né? E o terceiro eixo, Fátima, é o arte viva, rito de cura. Essa temática também que está sendo construída e pelo grupo, também ela vai também no sentido, a flecha é apontada para o sentido da ação, né? Da arte, da cultura, né? Como uma ferramenta de desenvolvimento, né? Como a arte como um fazer seu, pleno, para o mundo, né? Como um rito, né? E a cura, né? Trabalhar com as mãos, trabalhar com a consciência da criatividade é cura, né? Você se desliga um pouco desse meio físico, do meio do dar respostas rápidas, para um mergulho interior naquilo que você pode fazer para o mundo, com as mãos, né? Então vai ter música, esse grupo tem muita criatividade, né? Então, assim, trazer a arte como uma pílula, né, de conhecimento, né, de amor, de cura, de autocura para o mundo. Né? Então, esses 3 pontos, esses 3 temas foram os temas escolhidos, né? São grupos que estão se organizando separadamente e a gente vai construindo esse conteúdo. E vai ter no final, Fátima, a celebração de fechamento, né? No domingo, no dia 26, né? Às 17 horas, um fechamento, a celebração intergeracional, porque a gente quer trazer, né, para esse encontro uma interação entre a pessoa mais antiga da comunidade ou das comunidades que vão estar lá, com as crianças mais novas que podem se comunicar, que já podem fazer alguma arte, alguma coisa, num contato intergeracional, trazendo aquele que traz a sabedoria de muitos anos de vida com aqueles que também trazem a sua sabedoria de vida, porque todo mundo já vem com um saber, né? Mas dando valor a esses saberes que estão ali, né? O oral, a oralidade, a importância de reconhecer no Senhor, né? O respeito ao seu conhecimento, né? Seja ele acadêmico ou um conhecimento prático, empírico. Né? Então, o encontro tem essa dinâmica, né? De abarcar esses temas de forma virtual, tá? Então, é um pouco isso, Fátima. E as pessoas que queiram participar, Márcia, assim, qual é o contato? É a escola, Mão de Luz? Vocês estão pensando aí, vão lançar ainda um outro espaço? Na Rádio Jagube, nós estamos desde já catalisando, né? Ali as pílulas diárias. Os ouvintes da rádio já se sintam aí convidados, enviem a sua contribuição para entrar no ar, dentro dessa corrente cultural que já está acontecendo diariamente, e todo esse mês de julho está dedicado realmente à nossa cultura. Não só daimista, mas global. Né? Se você tem um dom à tua arte, manda para a gente, conta para a gente. Mas, no tocante à participação das mesas, do debate, o acompanhamento do encontro, quem que a gente procura ali para tratar mais direto, qual é a direção? Então, vocês podem me procurar, tá? No meu WhatsApp, posso dar aqui o número, tá? 22 99972 2656. Vocês podem falar diretamente comigo, tá? Que aí eu incluo a pessoa no grupo de interesse, se a pessoa tiver o WhatsApp. Está sendo pelo WhatsApp porque é a ferramenta mais rápida, a ferramenta que tem um conjunto de ações que se permite fazer uma boa interação, tá? Aí os grupos temáticos, né, como eu falei, a pessoa vê qual que ela mais gosta e eu incluo lá, tá? Agora tem pessoas lá no Mapear que já estão mobilizadas, né, que já tem um grupinho que a gente fez, que é o Flecha, que também foi criado para esse encontro. Então ali a gente vai se comunicando, né? Vocês podem, esse é o meu celular, vocês podem mandar mensagem para mim, quem não tiver acesso a esses grupos, que eu incluo lá no grupo temático, tá? Então, assim, a interação... como você...
Vai ser Sim, assim, pode. bom, os grupos eles estão divididos por temas e as pessoas vão entrando e vão contribuindo. Esses grupos são autodirigidos, ou seja, eles vão ter autonomia para criar o conteúdo e definir as 3 pessoas que vão falar no dia com o mediador, tá? Então, por exemplo, o grupo Soberania da Terra. Vão ter 3 pessoas falando sobre o tema, cada um na sua área mais específica, vai escolher dentro da soberania da Terra o que vai falar sobre isso. Então, nesse debate, vão ter 3 pessoas falando e um mediador. Depois de um tempo, a interação vem com o público que estiver assistindo, como eu disse. Né? E ao longo do mês, esse conteúdo vai ser lançado pela rádio, né? Pelos áudios e tal. A gente está fazendo isso. Então, é esse mais ou menos o modelo. A gente está fazendo isso, Fátima, fazendo e criando, criando e fazendo. Não tem um modelo fechado. É Certo. importante, a educação não tem receita, na verdade, né? E a gente quer gerir de uma forma democrática, uma forma onde todos entendam que pessoas começaram a fazer, vêm construindo e todos podem somar de alguma forma no encontro, tá bom? Tem uma força, né? Tem um movimento que ele é orgânico, né? E vai gerando ali, é totalmente aberto. Não, tá muito legal. Eu vejo isso que o que dá para notar ali, pelo menos, né, a maioria das pessoas, não existe uma crítica, né? A ideia é lançada e se ela vai parar em pé ou não, um dia depois do outro é que vai mostrar, né? O que vai acontecer. Então é uma forma muito tranquila de lidar com a diversidade, com a chuva de ideias, é um brainstorm constante, está todo mundo ali, né, gerando conteúdo o tempo todo. Agora, o que vai parar em pé, o que vai ser o próprio andar da caminhada, né? Se faz o caminho Então, caminhando. Tá? exatamente. Eu O sempre me caminho ancoro, aqui no Paulo Freire, ó, vou colocar aqui, ó, Paulo Freire, para quem não conhece, Paulo Freire foi um grande pedagogo brasileiro, né? Então, ele tinha muito na sua proposta essa coisa dessa coisa do erro, né? A gente foi criado, a nossa escola, né? Inclusive, a gente pode incluir o próprio Santo Daime nisso, né? O ritual do Santo Daime, né? Que o erro é ruim. Se errar, você está condenado a pastar, a pagar por aquilo. Não. Paulo Freire dizia que errar é uma das formas mais fáceis de acertar. Porque se você não sabe fazer alguma coisa, está aprendendo, como que você quer acertar? Né? Então, quando eu fico lembrando, assim, fazendo uma correlação, por exemplo, com a nossa doutrina, né? Já que todos estamos aqui falando com daimistas. Quando a pessoa não sabe tocar o maracá direito e você olha, você fica assim, pô, o cara não tá tocando direito, pô, mas o cara não tá aprendendo a tocar, ele vai errar. Veja, quando que a gente começa a entender que a pessoa não quer aprender? Né? Aí já é outra coisa, porque ali não é o interesse dela. Então a escola, ela errou muito, pecou muito em condenar o erro. O erro é como se fosse uma coisa que não pode acontecer. E isso fez com que muitas pessoas acreditassem que não são capazes de acertar. Né? Então, por isso que a gente pensa assim, um pouco o que eu trago para o grupo quando eu falo em organização dinâmica, é que a gente tem uma direção, sabe, Fátima? A gente sabe o que a gente quer. Aliás, a gente sabe o que a gente não quer, né? O que a gente não quer, a gente já sabe. Mas o que a gente quer ainda está em transformação, ainda está em projeto, né? Então, assim, o, o encontro tem um esqueleto, mas ele vai, a massa, né, que vai fazer esse esqueleto está sendo construída, tá? Muito legal isso que você falou, porque outro dia eu estava batendo em cima dessa leitura também, que é a questão do empreendedorismo. Né? O projeto comunitário, ele é temperado por cada empreendedor dentro do seu tempo, e a combinação disso tudo é que faz com que o projeto seja um sucesso, né? E o êxito, a receita, mas eu vou ser vitorioso, não, eu vou ter êxito na vida. Agora, o que é o êxito? É a soma
Do erro com acerto. Erro, erro, erro. Acerto, acerto, acerto. Mais um erro, mais um acerto, mais um erro, mais um acerto. Infinitamente. Até que você vira aquela pessoa exitosa, que se deu bem na vida, que galgou ali um patamar até espiritual, um reconhecimento. Nós temos na doutrina vários seres assim, que dá gosto ficar do lado deles. Né? Dá gosto ouvir a música que emana daquela pessoa, a palavra. A pessoa, quando abre a boca para falar, só larga pérolas. Mas quantos anos, né? E quanto que ela não errou e acertou para chegar naquele ponto. Né? E graças a Deus que nós temos esses magos, essas fadas, essa diversidade toda. Agora, Márcio, eu queria falar com você, debater aqui um ponto que é muito forte, essa questão do dentro e do fora. Como? O distanciamento geográfico, o dentro está dentro e fora. Na questão do tocante a mapear, né, eu noto que tem ainda algumas cabeças que pensam, mas está lá fora. Eu, como uma mapiense, né, eu morei 22 anos no Mapiá, né, direto, assim, a minha juventude inteira trabalhando lá na filantropia, doando, né, todo o meu entendimento, e recebendo muito. Não tem salário no mundo que vá pagar o que o Mapiá me deu. Eu não tenho aquela, que eu trabalhei anos de graça. Não, porque a floresta me deu muito. Se hoje eu sou formada em produção multimídia, se eu tenho a atuação que eu tenho quando eu entro para filmar dentro da mata, foi o Mapiá que me formou. O Mapiá me deu essa capacidade, as 9 malárias e tal. Então, a meu ver, dentro desse efeito global e desse grande apuro, estamos todos dentro. Na minha cabeça, pode ser até que eu esteja errada, aí eu falo agora com o educador, né, com esse cara socioambientalista que trabalha aí com essa diversidade social. Como é que você vê essa questão do dentro e do fora? Porque, para mim, nós estamos vivendo hoje uma globalização também da espiritualidade. Hoje eu estou falando com você, mas eu estou ligadíssima com uma pessoa que está na Espanha. Tem um amigo que me deu bom dia hoje, que encheu meu coração de carinho, com uma palavra carinhosa, sabe, mandando um bom dia super amoroso. Tem a outra que está lá no Nordeste, tem a outra que está no Oceano, a Glória que está em Minas, que está gravando conteúdos, o Anteno, que eu me apaixonei pela voz dele, cara, tem uma voz linda, o áudio dele é um negócio, né? Então, para mim, nós estamos todos juntos, dentro da globalização da espiritualidade. Dalai Lama falando anteontem, ao vivo, numa live do Dalai Lama, no aniversário dele de 85 anos, ele dando pérolas para todo mundo. Então, eu me senti ali na frente do Dalai Lama sem separação nenhuma. Então, até que ponto essa inclusão digital, que nós sonhamos lá em 2004, quando colocamos a anteninha de saque no Mapiá, era para abrir uma janelinha para o mundo, agora virou um open gate. Nós temos um portal gigantesco, o negócio extrapolou. Qualquer canoeiro está com o WhatsApp, está com o celular lá dentro, filmando, fazendo. Então, é muito incrível toda essa força. E, para mim, não tem o lá fora. Eu estou errada, Márcio, ao pensar que o fora acabou? Não, eu acho que a internet, ela possibilitou, né, Fátima, a gente entrar em contato com o mundo inteiro, sem barreiras, né? Não existe dentro nem fora, existe um planeta onde todos estão inseridos e o desenvolvimento, eu acho que a nova era, ela exige uma conexão com o mundo, ela exige novas formas de relação entre os seres humanos, né? Uma delas é aqui, eu estou aqui na frente da minha câmera, a 5.000 quilômetros de você, e a gente está trocando informação, conhecimentos, e criando conhecimento, e aprendendo junto. Eu acho que não tem fora nem dentro. Então, numa aldeia global, né? Aquele conceito de aldeia global nunca foi tão revelado pela pandemia, né? Eu resisti muito às tecnologias também. Eu lembro que começou lá atrás com o Orkut. Eu já não tive Orkut, já fui para o Facebook, né? Aí do Facebook agora já tem o Instagram. Aí, de um tempo para cá,
criaram vários softwares de reuniões, né? Zoom, é esse que a gente está usando agora, tem o Meet, Google, quer dizer, eu já trabalhava muito em home office, né? Eu sempre trabalhei muito em casa, né? Eu já estava bem acostumado, mas as ferramentas eram e-mail e telefone, né? Que já fazia uma aproximação. Você imagina, na época, eu acho que quem passou por isso, sabe? Você receber no seu computador um texto onde a pessoa escreveu, era uma coisa linda. Hoje a gente faz aqui ao vivo uma conexão boa, onde eu te ouço com muita facilidade, você me ouve a 5.000 quilômetros de distância. Quer dizer, não existe mais isso. Agora Sem eu... pagar a conta telefônica. Sem ter que Como? pagar a conta telefônica. Sem ter que pagar a conta telefônica de uma chamada de uma hora. Isso agora... E assim, como a gente tirar o melhor disso, o proveito disso, né? Como aquilo que eu disse, qual a qualidade do ser humano que vai acessar essas ferramentas, né? Essa é a grande... Qual a qualidade dele? Não querendo julgar ninguém, mas essa qualidade da busca vai determinar muita coisa, né? Eu tenho uma filha de 13 anos e tenho um filho de 18, né? A gente tem a sorte de ter uma proximidade muito forte com ela, né? Não é normal nas famílias essa proximidade, e eu sei todos os conteúdos que ela acessa porque a gente é próximo. Mas eu tenho certeza que tem muitas famílias por aí que estão tendo dificuldades enormes com conteúdos que as crianças estão acessando. E aí o pai chega para a criança, você não pode acessar isso. Mas a criança que acessou aquele conteúdo, de alguma forma, ela foi influenciada a acessar, até pelos próprios pais indiretamente. Então, não existe, como você falou, dentro nem fora. Todo mundo está hoje vivendo uma realidade concreta. Apesar das fake news, o mundo ficou muito mais concreto, né? Muito mais, vamos dizer assim, fácil de se enganar, né? Quando eu também consigo acolher a fala daqueles conservadores, sabe, Fátima, que acham que não deve ter nem WhatsApp, nem Sim, eu até posso concordar e concordo com essas pessoas que querem morar isoladas, sem nenhuma comunicação com o mundo, né? É importante isso para ela. Mas veja bem, eu posso fazer uma pergunta para essa pessoa que está isolada lá no meio do mato, sem nenhuma comunicação, né? O que ele está fazendo isolado para melhorar o mundo? Porque é muito fácil eu me isolar e o mundo se acabar ali. O mundo uma hora vai acabar para mim também. Então, assim, essa ideia de se isolar, você vai se isolar, mas para quando você, no seu isolamento, até no seu isolamento, você possa ser um agente de transformação. Nem que seja você ir para o fundo do seu quintal plantar uma banana e não comprar mais a banana de um atravessador, por exemplo. Então, essa consciência empreendedora que você falou, né, de fazer com as mãos aquilo que você quer e ir atrás dos seus sonhos, ela tem a ver com a relação com o mundo. Né? Hoje, o mercado digital, o mercado livre aumentou em 89% as vendas com a pandemia. Né? E isso fez com que as lojas ruíssem, assim, porque ninguém vai mais na loja comprar, não vai comprar pela internet. Acabou a loja. Então, os lojistas estão furiosos com essa internet aí que pode fazer tudo. Então, quer dizer, o mundo está entrando numa transformação tão rápida, e se a gente não mudar junto, né, não é ficar para trás, é perder, né, uma oportunidade de realização profissional, né, de realização material, né, a se abrir para a prosperidade que isso pode dar. Né, tá aí as moedas digitais, as moedas comunitárias, para romper com esse capitalismo que se aproveita da pobreza, da ignorância dos outros. Né? Os bancos privados estão tremendo de medo dos bancos digitais. Quer dizer, o mundo está se transformando. E se você não entrar nessa barca da transformação, né, você pode depois achar que por uma atitude sua de isolamento para se preservar, né, e aí sim se prejudicar. Né? Que eu digo isso porque comunidades isoladas, né, são importantes, mas elas precisam ter
uma ação no mundo. Ficar isolado por isolar não vai dar em nada, não vai ajudar o mundo a melhorar. Então, acho que a gente precisa acolher as tecnologias com muita responsabilidade e criar conteúdos que melhorem o mundo. Isso é, acho que é a minha visão, sabe? Do dentro e fora. Todo mundo está dentro, sabe? Perfeito. E, Márcio, já caminhando assim para o final do nosso encontro, eu queria que você definisse, assim, a teu ver, o que é cultura, Márcio? Como é que a gente define hoje, assim, o que é cultura? Dentro de um país tão violentado culturalmente, nesse último ano de governo, que coisa terrível, que desmanche cultural. Eu, que sou produtora multimídia, 7 anos de TV Cultura do Amazonas, ver um desmanche da Ancine, do Ministério da Cultura, tudo ruir por terra. O que sobrou de cultura hoje? O que é cultura hoje? Como é que nós podemos nos aliar para realmente levantar a pátria amada no seu aspecto cultural? Amanhecer num berço esplêndido, feito, né, uma cama forrada por nós mesmos. Pois é, Fátima, aqui. Pois é uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu vou dar a minha visão, assim, A tua, sobre. é a tua. Que é cultura É, do mar. nos últimos 8 anos, eu fiquei muito próximo da cultura, né? E vi todo isso desde o governo, o trabalho que houve no governo anterior, né, com o ministro Gilberto Gil, né, que fez com que a cultura do Brasil se revelasse para o próprio brasileiro, né? Pontos de cultura, o Ministério da Cultura com muitos editais, uma diversidade, eu acho que você acompanhou isso, mapear, com certeza bebeu dessa fonte, com projetos culturais, né? Enfim, houve realmente uma iniciação de revelar a cultura do Brasil para o brasileiro, né? O Brasil não conhece o Brasil, né, Fátima? Não conhece a riqueza que o Brasil tem na diversidade cultural, tradicional, indígena, né? Cabocla, né? Dos povos ancestrais da Amazônia, dos povos ancestrais ribeirinhos e pesqueiros, né? Eu morei no Ceará. O Ceará é um exemplo de valorização da cultura popular, né? Então a gente conhece pouco de cultura do Brasil, né? Então nos últimos anos, né, principalmente depois do golpe, cultura é liberdade, né, Fátima? Então a gente foi é, o desmonte do Ministério da Cultura tem uma intenção, né, realmente do povo não conhecer a sua própria cultura, não saber de onde vem as suas origens, porque quando você tem uma opinião cultural, ou seja, quando você faz parte de uma comunidade e reconhece os valores da sua comunidade, você não engole qualquer outra cultura, né? Você pode, quando você tem uma identidade cultural firme, né? Quando você tem uma clareza da onde você veio, você pode ir lá para o Japão, que a cultura vai estar dentro de você. Você pode comer sushi lá no restaurante japonês, se você vai ter a sua cultura. Você não vai mudar a sua cultura porque você foi para o Japão. O brasileiro é muito fácil se absorver cultura, né? Então você hoje vai só vou dar um exemplo mais claro, você vai hoje numa loja de departamentos onde tem roupa para vender, você vai ver que a maioria das roupas tem alguma coisa em inglês. Você não vê frases em português. Então é um inglês, né, que predomina nas roupas, né? E aí, assim, essa é a cultura do Brasil hoje, do brasileiro hoje, é imitar, a cultura da imitação. A gente ainda imita muito, né? Não, tem muita gente que conhece Miami muito bem, mas nunca foi para uma praia do Ceará, ou muito menos para uma montanha do... Enfim, não conhece o Brasil. Então, no modo de ver hoje, a cultura... Agora, existe um conceito de cultura, né, Fátima, mais específico, mais acadêmico, que coloca que é o que existe o mito constitutivo. A Glória vai trazer muito isso que é cultura na mesa, mas assim, cultura para mim é tudo que a gente se alimenta, né? Em tudo que a gente absorve, né? Tudo que a gente o meio que determina, né? Se você nasce numa região fria, né?
se você vai se adaptar àquele meio, né? Então você vai ter muita relação com a fogueira, você vai ter muita relação com se agasalhar, com grupos pequenos, a cultura de ficar pertinho. Agora, se você vai morar no Ceará, por exemplo, como eu morei, né? A cultura lá já não é de muito fogueira, só na festa de São João, mas não tem noites frias, né? São dias quentes, as pessoas ficam mais, são mais solares. Então a cultura ali, então tudo determina a sua cultura. Então a região que você está no mundo, né? A temperatura, os modos de se alimentar, os modos de plantar, os modos de se vestir. Então é isso que revela que as culturas são muito diversas, né? Elas são muito específicas daquele local. Né? O Brasil é um exemplo claro de culturas muito dinâmicas. Né? A cultura brasileira ela tem uma diversidade de ritos e de saberes que são incontáveis. Você vê a pesquisa, né, do nosso irmão Lucas Castrup, né, sobre de onde o mestre inspirou, né, a dança de São Gonçalo, né, conheci Ah, pessoalmente lá essa dança, o tambor de crioula, né, também sou percussionista, acho que algumas pessoas já sabem isso. O tambor de crioula é muito próximo, né, porque tem essa coisa do negro muito forte. Quer dizer, o Brasil ele não conhece. Isso é um projeto, né, um projeto da conservador de não mostrar o Brasil negro, o Brasil indígena, o Brasil como ele é, né? É, e pintar uma cultura, vamos dizer assim, importada da Europa, né? É um pouco isso, né? Então, cultura é o nosso meio de vida, é onde a gente absorve tudo que a gente traz dentro desse DNA, né? Então é isso para mim. e nesse aspecto da percussão, né, já para finalizar, eu quero te convidar, se você quiser dar uma palhinha, deixar um toque de tambor aí para a gente, vai ser muito bem-vindo. Mas eu queria que você falasse da importância do ritmo, né? Como é que a percussão, essa ligação cultural, puxa muito a ancestralidade. Eu tive no Quilombo de Monte Alegre, eu conheci a dona Digé, que faleceu, né? Ano passado, a dona Digé, ela era uma catadeira de babaçu, uma daquela da mãe do babaçu livre, né? E foi muito incrível trazer ter esse contato ali com aquela área quilombola, aquela força, né, do tambor de crioulo e a dança e a rodada, e poder ver a dona de Gé bailando, e como as mais velhas do que ela consideravam ela como uma mãe mesmo de todas. Ela era até um pouco, tinha catadores de babaçu mais velhos, mas que viam na dona de Gé, e ela trazia na sua pele negra, naquele olhar assim apertado, não só a luta pela lei do babaçu livre, mas a força do tambor. Aquele tambor ali de quilombo. Ficou. Hoje eu fecho o olho assim, falo em tambor. Eu ainda não conheci São Vicente Ferre, né? Uhum. Nunca pude ainda. Tive no Maranhão, na floresta de Babaçu, aquela área gigantesca. Andei muito pelo Maranhão, mas não pude chegar na terra do mestre Irineu. Mas foi uma produção tão redonda, foram assim dias de filmagem pelo Maranhão, que o mestre estava presente o tempo todo. A relação com cada associação daquela, com os catadores, com cada quilombo, foi tão forte que eu senti o mestre Irineu presente, e o diretor elogiou muito. Ele falou, nossa, essa produção foi redonda. Eu estava fazendo assistência de direção da série Amazônia Legal, o diretor é o Helder Alves, que hoje ele é o diretor de arte da TV Cultura do Amazonas, que agora é TV Encontro das Águas. E foi uma viagem muito desafiadora. Eu me lembro dele dizer, nossa, essa do Babaçu foi redonda. E eu senti a força do... Tanto que eu tatuei um babaçu aqui no meu polegar, eu tenho um babaçu tatuado para marcar aquela vivência. E foi a primeira vez que eu entrei numa roda de tambor, sentindo o meu coração pulsar. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto cultural da percussão, Márcia, e já fizesse a tua consideração final para os ouvintes. O que é isso, Legal. né? Até que ponto a percussão move com o coração da gente? Uhum.
Fátima, eu sou percussionista, né? Eu já tive banda, já toquei na noite no Rio de Janeiro e tal. E, é, bom, vivi no Ceará, né? Como eu te falei, 16 anos e mergulhei muito na percussão, né? Além de eu tenho uma empresa de consultoria e também sou diretor de associação, mas a percussão como prática mesmo de vida, né? Então, andei muito pelo Maranhão, com o tambor de crioula. O Maranhão é um exemplo de cultura negra muito forte, né? Salvador, Maranhão, Recife, Rio de Janeiro foram os locais, Recife nem tanto, que mais recebeu negros, né? Escravizados, né? Então, e a nossa cultura, a cultura brasileira, é intrinsecamente ligada com a cultura negra, cultura africana, né? Inclusive, pensando nas eras paleontológicas, na Pangeia, o Brasil era colado ali. A Pangeia é quando o território todo era um só. Então, nós fomos descolados da África. A gente pegar o litoral brasileiro é muito parecido com o litoral da África, o litoral ocidental da África. É muito parecido. Eu já tive na África algumas vezes, então é muito parecido. Parece que eu estava no Brasil, realmente, na parte do litoral. Pouca gente sabe, Fátima, e muita gente correlaciona o tambor com os índios, né? Mas o índio não tem nada a ver com o tambor. O tambor ele vem de uma herança africana. Os índios eles são mais das flautas, né? Quando a gente vê aqueles desenhos da Hanna-Barbera e Walt Disney com o índio tocando tambor, ali já é um erro muito feio da falta de cultura até dos americanos que criaram os desenhos da Walt Disney. Mas o tambor vem de herança africana. Os índios se apropriaram, ou seja, eles foram introduzidos à cultura do tambor também depois. Mas toda a região dos Andes, elas são muito ligadas à flauta. E o tambor é influência europeia, vindo já da África, né? Pouca gente sabe, mas a Europa ela se inspirou na África praticamente com todas as suas invenções. Existe até um grande questionamento sobre os museus europeus com uma quantidade enorme de relíquias roubadas dos seus territórios, né? Então isso é uma outra questão, né? Que é esse roubo da cultura para colocar em museu, né, por exemplo, o Museu do Louvre em Paris é um absurdo, é um saque mundial ali. Mas falando de ritmo, como você falou, eu toco tambor, eu toco percussão em geral e fui muito influenciado pelo nosso padrinho Marcelo Bernardes, né? Marcelo Bernardes, vamos dizer assim, foi o meu grande padrinho musical, me incentivou a tocar e foi bem bacana isso. Então, assim, a importância de que nós somos uma percussão, né? O nosso corpo é um grande instrumento, né? Se a gente ouvir o nosso coração, ele bate desde quando a vida aparece até o último sopro. Quer dizer, o ritmo está dentro da gente. É claro que ao longo da sua vivência, né, de família, ou você se afasta dessa rítmica ou você se aproxima dela. Então eu tive a sorte de encontrar no Daime, me encontrar muito na coisa rítmica, né? Então eu toco tambor, toco pandeiro nos trabalhos, toco na gira, aqui nas giras, né? Agora eu estou voltando, fiquei 16 anos longe, mas a percussão sempre teve muito forte em mim. E todo mundo tem esse dom de entoar, né? Seja cantando ou ritmicamente alguma coisa. A vida é uma grande percussão. Eu trouxe aqui, você pediu para eu tocar um instrumento, eu trouxe aqui um instrumento que não é brasileiro, ele é do Oriente Médio, que é um berimbau de boca. Não sei se você já ouviu falar, Fátima. Berimbau de boca. E um instrumento bacana, eu vou dar uma palhinha aqui. Sobre as minhas considerações, eu queria dizer que, poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa cultura, um pouco da minha vida aí para vocês. Eu vou estar mais ligado agora aqui a Lumiar, né, minha casa, a Oficina Escolas Mãos de Luz, para quem não conhece, conheça esse trabalho incrível, que já tem mais de 22 anos de existência, né, criado lá atrás por uma corrente
de muita oração, de muito querer em construir um espaço multidiverso, uma escola de saberes e de fazeres, que preserva a cultura tradicional, que valoriza a inovação, a criatividade, que respeita o ser humano. A Escola Mundo de Luz tem essa pegada. Agora é o meu trabalho de frente, né, da gestão, junto com um coletivo enorme, que faz a oficina de escola acontecer. Tá? Então, eu convido todos e todas aí para participarem do Encontro Nossa Cultura, dia 24, 25 e 26 de julho, né? De sexta-feira, a Fátima acho que vai mandar de novo essa programação para vocês, mas começa na sexta-feira, às 17 horas do dia 24, com a abertura, às 17 horas, sábado, dia 25, as mesas, 10 da manhã, 14 horas e 18 horas, e no domingo, às 17 horas, com o fechamento da celebração intergeracional. Tá bom? A plataforma que nós vamos usar é o Zoom, então as pessoas que não têm ainda esse aplicativo, baixem, que vai ser pela plataforma Zoom, por meio de um link, que será enviado nos grupos de interesse, tá bom? Então, Fátima, posso encerrar, então, tocando aqui um pouquinho um berimbau de boca? Sim, claro. Um pouquinho do berimbau de boca. Fátima. Incrível. Obrigado. Pô, Márcio, valeu a tua presença, tá? Quero te agradecer muito, estamos ligados. Fomenta aí a galera para enviar os áudios, vamos estar aqui recebendo, tá? A Rádio Agub se compromete aí a manter a chama acesa dentro das nossas possibilidades e dizendo até para os mapienses que estão ouvindo, né, que qualquer um que entre ali no WhatsApp vai poder estar ao vivo aqui na Rádio Agub e que nós temos hoje, então, o Telecentro com sinal de internet, a Vila Central está com sinal de internet, a Cozinha Geral, a Associação de Moradores, o Grande Chapéu de Palha. Mapear vive a quarentena, mas nada que impeça também um convívio, mantendo todos os protocolos de segurança, ali um certo distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel, aquilo que a gente já sabe que tem ali o protocolo de saúde, mas esses pontos comunitários, escola também tem internet, está garantido, além da Casa da Maria Rita, do Padre Alfredo e Casa da Rê, né, que é ali também no centro da vila. São locais que, apesar da nossa crise energética e de conexão também de internet nesse momento, ainda estão funcionando. Né? É um sinal da GESAC que sai do Telecentro e distribui essa rede Wi-Fi nesses pontos comunitários. Então, estamos ali sempre querendo apoiar e fomentar muito esse diálogo no segmento. Márcio, super valeu, tá? Até a próxima. Você é muito bem-vindo aqui sempre que tu quiser, tá bom? Obrigado, Fátima. Obrigado a todos os ouvintes. Até o encontro Nossa Cultura. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então vamos saindo aqui, gente. Eu vou desligar também. Quero agradecer a audiência de todos vocês, tá, por terem acompanhado aí o nosso diálogo e manda para a gente aí também o que significa cultura para você, tá? E a tua pérola ali, a tua pílula diária também para contribuir com esse nosso encontro, nossa cultura 2020, que traz a verdade como proteção, sabendo que cada um tem aí, né, a sua busca, o seu dom, o seu valor intrínseco
Nós somos uma comunidade aí global agora, né? Com um desafio muito grande que é batalhar por nossas vidas, sair vivo dessa, né? Para quem está passando as suas dores, as suas perdas, eu lamento profundamente, né? E quero aproveitar para deixar aí uma saudação especial, né, para esses que perderam entes queridos, assim como eu, né, e como a minha família. A vida segue, apesar das nossas dores, e espiritualmente a gente segue ligado, né, com esses seres que partiram. Aqui em Manaus eu perdi também vários conhecidos, alguns amigos, e me solidarizo também com todos que estão agora lamentando uma perda, né, uma vida que se foi e que, infelizmente, foi por esse vírus. Então, e quero agradecer a, aos irmãos que estão mandando os seus inários, as suas pérolas, né? Eu recebi nos últimos dias o inário do Joseph Sula, né? Que é o padrinho do Havaí, o Pérez Garden, e realmente é um presente muito lindo, né? E eu quero deixar aqui, eu fiquei encantada com Blue Storm. Que música linda, muita gratidão. E também a Graziella, né? A Graziella de Paula, né? Ela mandou também o inário dela, que é Meu Mestre Está Comigo. Gratidão, Graziella, pelo envio do teu inário. Tem outros que eu ainda não consegui baixar, o Roberto Alexandrino ali com os vídeos, né? Com o acervo antigo. Quero agradecer também o envio. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Vou desconectar, vamos seguindo ainda, tem a nossa programação de hoje. Tem muita coisa chegando por aí. Até a próxima, se Deus quiser.